Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Camila, da frente de Matemática A, do curso Vai Cair na Prova. E hoje a gente vai dar continuação à aula 7, né? A aula da função afim. Serão os exercícios hoje. Então, o primeiro exercício lá é o resolvido e comentado, que ele pede para determinar a lei de formação da função f, cujo gráfico está representado abaixo. Então, como é que a gente vai determinar a lei de formação, que também é conhecido como a equação? Para uma reta, você precisa apenas de 2 pontos para determinar o seu gráfico. Então, para determinar a lei de formação, você também vai precisar de 2 pontos. Quais pontos ele dá para a gente aqui? O primeiro ponto ele dá esse daqui, ó, que eu vou marcar aqui, que é o 1 e o 3. O segundo ponto, esse aqui, ó, é 0 e 1. E o terceiro ponto aqui é o menos 1 e menos 1. Par ordenado, né? X, Y. Sempre lembra que o par ordenado primeiro é X e o segundo é Y. Então, a gente precisa de 2 pontos. Eu gosto mais de usar esse ponto aqui, porque como tem zeros, multiplicar por 0 dá 0, dividir por 0 não pode, mas multiplicar por 0 dá 0, 0 dividido por alguma coisa dá 0, somar com 0 continua não alterando nada, então 0 é um número bom. Então, qual que é a lei de formação aqui? F de x é igual a ax mais b, a gente sabe porque ele é um gráfico de uma função de primeiro grau. A gente vai saber, outra coisa que a gente sabe aqui, que isso aqui é crescente, essa equação, ela é uma equação crescente, né? Um gráfico de uma função crescente, então a gente tem que o a, que é o coeficiente angular, ele tem que ser positivo, certo? Ah, mas como que eu sei que uma função é crescente ou decrescente? Lembra lá que a gente pega 2 pontos e compara. Eu vou pegar aqui os 2 pontos que ele dá aqui, ó. Por exemplo, o primeiro ponto ali é 1 para x e 3 para y. O segundo ponto, o x vale 0 e y vale 1. O que a gente vê aqui? Se eu comprar aqui, de 1, ele foi para 0. E de 3, ele diminuiu também para 1. Então, o que significa? 1 é maior que 0, ele diminuiu o valor aqui em x. Então, aqui o valor de x caiu. E y, ele também, ó, de 3 foi para 1, então diminuiu o valor de y. Como as duas setinhas estão para o mesmo lado, isso significa que a função é crescente. Então, a gente tem uma função crescente, logo o coeficiente angular dela tem que ser positivo. Agora, a gente vai substituir ali na equação. Primeira equação aqui, eu vou pegar o ponto 0 e 1. Então, y vale 1, igual a... O a gente não sabe. O x vale 0, vou multiplicar aqui por 0, mais b. A vezes 0 vai dar 0. Então, a gente tem que b vale 1. Já encontramos de primeira aqui b valendo 1. Como que eu descobri? Ah, vou pegar o segundo ponto para fazer a segunda equação aqui. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, que estou marcando em verde, que é menos 1 e 1. Então, y vale menos 1. A gente não sabe quem é A. E o x vale menos 1. A gente descobriu que b vale 1. Agora, a gente vai isolar A. Então, vamos deixar o A de um lado aqui. A vezes menos 1 vai ficar menos A. Aqui tá menos 1. Tá positivo aqui o mais 1, passa para lá menos 1. Então, vai ficar aqui menos A é igual a menos 2. Então, a gente sabe que multiplicar isso aqui tudo por menos 1 vai dar A igual a 2. Então, a gente descobriu o valor de A, ou se é um 8 aqui, não, é 2. 2. A gente descobriu o valor de A e de B. Então, qual que seria a lei de formação? Vamos substituir A e B na função genérica aqui da equação do primeiro grau, a gente sabe qual que é a lei de formação dela. Então, a gente vai ter aqui que f de x é igual a, o valor de A é 2, x mais b valendo 1. Será que tá certo isso? Vamos conferir. Para a gente saber se tá certo, a gente pode, aqui primeiro, conferir o coeficiente angular. O coeficiente angular aqui, ó, o A é positivo.
E a gente sabe que isso aqui é uma crescente, então o coeficiente angular é positivo, igual está mostrando no gráfico aqui. Então, até aí, a gente acertou o sinal do coeficiente angular, tá certo? A gente pode substituir o ponto que a gente não utilizou, por exemplo, que era o primeiro aqui no caso, né? Esse ponto aqui, 1 e 3, para saber se essa equação está correta. A gente tem lá que f de x vale 3. Daí, 2 vezes o x ele é 1, mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, fica 3 igual a 3. Então, a equação está equilibrada, isso significa que está correta. Então, a lei de formação aqui é f de x, 2x mais 1. O que ele dá de solução para isso? Como o gráfico é uma reta, então temos que a função delimitada é uma função afim, ou seja, da forma f de x é x mais b, tá? Portanto, para descobrirmos a lei de formação da função, basta encontrarmos os valores dos coeficientes a e b. Para isso, utilizaremos os pontos descritos no gráfico. Ele pegou aqui o ponto 1 e 3, que eu não utilizei primeiramente. Substituiu aqui y, substituiu aqui x, isolou, encontrou a mais b é igual a 3. O segundo ponto que ele utilizou foi o menos 1, ou seja, né, ele encontrou aqui y menos 1 com x menos 1, isolou também, ficou menos a mais b. Daí aqui ele monta o sisteminha de equação, né? A mais b igual a 3, menos a mais b igual a menos 1, mais a menos a vai ficar 0, mais 2b igual a 3 menos 1 aqui vai dar 2. Então, ele encontra aqui que 2b é igual a 2, então fica b igual a 1. Substitui em qualquer uma dessas equações aqui e ele encontra a letra A. Então, ele substitui na letra da formação, também deu aqui, ó, f de x, 2x mais 1. Então, a gente acertou a lei de formação. Ele usou outro ponto. Vocês verem que 2 pontos qualquer que pertençam ao gráfico pode determinar a lei de formação, a equação, né? Não precisa ser exatamente todos sempre o mesmo. Ele usou 2 pontos, um ponto diferente do que eu utilizei e chegou na mesma resposta. Vamos para o próximo exercício. Exercícios obrigatórios. Então, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, sabemos que os pontos 1 e menos 3, 2 e menos 3 e menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função dos reais para os reais, definida por f de x a x mais b. Então, a gente sabe que é uma reta isso aqui. Determine o valor de b menos a. O que a gente vai fazer? Primeiramente, só ilustrativamente, eu vou montar o gráfico aqui, só para a gente ver como é que é isso. Então, a gente tem aqui x. Aqui nós temos y. Primeiro ponto, x vale 2. E y vale menos 3. Então, se eu projetar aqui, eu vou ter esse pontinho aqui, par ordenado 2 e menos 3. O segundo ponto que ele dá ali é menos 1 para x e 6 para y, lá em cima. Então, a gente descendo aqui, projetando, a gente vai ter esse ponto aqui. Agora, se a gente unir os dois pontos, a gente vai perceber que esta reta, ela é uma reta decrescente, ó. Pelo que vocês estão observando, é uma reta decrescente. Se for usar lá a comparação entre os dois pontos x e y, se um aumenta e outro diminui, a gente vai ver que isso aqui é uma reta decrescente. Se ela é decrescente, logo, A é um valor negativo. Então, a gente vai ter um A negativo. Então, isso já deixa mais claro como você tem que encontrar a equação, né? Como que vai ser a cara da equação. Então, a gente substitui aqui. Vamos substituir. Primeiro ponto aqui. Y vale menos 3. Então, aqui, menos 3 é igual a A. A gente tem que descobrir quem que é. O x vale 2. Mais B. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, a gente vai ter que o y vale 6. Então, 6 vai ser igual a x vale menos 1. Então, tem que menos 1 mais a b.
gente montou um sistema de equações aqui com os 2 pontos, agora a gente tem que eliminar uma das variáveis. Eu acho mais fácil eu multiplicar, por exemplo, a primeira equação aqui por menos 1. E eu vou marcar aqui em azul como que ela vai ficar. Então, menos 1 vezes menos 3 vai ficar 3. Igual a. Tem um 2a aqui, multiplicado vai ficar... Vou colocar da mesma forma que tá aqui, né? Vai ficar menos 2 vezes a menos b. Então, a gente vai ter esse novo sisteminha aqui. Somando elemento a elemento aqui, a gente vai ter 3 mais 6, 9. Igual a menos 2 mais menos 1 vai ficar a igual a menos 3. Menos b mais b vai ficar o b, 0. Então, a gente vai ter, isolando aqui, a igual a... Tem o 9 e eu passo o 3 dividindo aqui, menos 3. Mais do 9 com menos do 3 vai ficar menos. 9 divididos por 3 é 3. Então, nós temos que a vale menos 3. Beleza? Agora, a gente vai substituir esse a numa das equações aqui e a gente vai encontrar o valor de b. Eu vou substituir nessa aqui, é o que eu tô marcando, aqui no cantinho. Então, a gente vai ter aqui 6 igual a... O a vale menos 3. Ele já está multiplicado ali pelo menos 1, né? Daí, mais b. Então, a gente vai ficar aqui com menos vezes menos mais 3 vezes 1, 3. 3, ele tá aqui, vai ficar 6. Então, o 3 ele tá positivo, ele vai passar negativo para cá, né? Fica menos 3 igual a b. Então, b vai ser igual a 6 menos 3, que vai ser 3. Então, temos que b vale 3. Agora, b menos a. Aqui eu vou fazer b vale 3 menos o valor de a, que vale menos 3. Aí tem que tomar cuidado, hein? Então, vai ficar aqui menos com menos mais, 3 mais 3, 6. Então, o resultado de b menos a vai ser 6. Correto? Vamos para o próximo exercício. 2. UFPR 2014. O ângulo de visão do motorista diminui conforme aumenta a velocidade do seu veículo. Isso pode representar riscos para o trânsito e os pedestres, pois o condutor deixa de prestar atenção nos veículos e pessoas fora desse ângulo conforme aumenta a sua velocidade. Suponha que o ângulo de visão A relaciona-se com a velocidade V através da expressão A igual a K, Vzinho, mais B, na qual K e B são constantes. Sabendo que o ângulo de visão a 40 km por hora é 100 graus e a 120 km por hora fica reduzido a apenas 30 graus, qual o ângulo de visão do motorista a velocidade 64 km por hora? Nossa, é muito grande. Mas que é só pra... A questão é grande, mas é só pra enganar, sabe? Só tá muita coisa escrita. Então, primeiro vamos identificar quem é quem aqui, né? Então, ele tá falando aqui que o ângulo de visão é A e está relacionado com a velocidade que é o Vzinho, através dessa expressão aqui, A é igual a KV mais B. Então, se eu for comparar lá na equação original da expressão geral para reta, aqui AX mais B, eu vou ter o quê? O Azão aqui, que é o ângulo de visão, é igual ao K, e o Vzinho aqui, que seria X, mais B. Se vocês fizerem isso, vocês não vão confundir aqui o quem que vai no lugar de quem quando vocês forem substituir. Então, o que ele está falando aqui? K e B são constantes, né? K é basicamente A e B é B mesmo. Daí ele está falando também que conforme diminui o ângulo de visão diminui conforme aumenta a velocidade. Então, se aumentar a velocidade, diminui o teu ângulo de visão. Então, você está devagarzinho, você está enxergando aqui para os lados. Daí, de repente, você está bem rápido, você está enxergando só assim um trisquinho para frente. O
que acontece? Se a gente for aqui usar aquela técnica que a gente utiliza para comparar crescimento e decrescimento, a gente está vendo que um está diminuindo enquanto o outro está aumentando. Isso significa que o valor do coeficiente angular aqui, que ele é o casinho tem que ser negativo nesse caso. Então, a gente vai ter um casinho negativo. E daí ele te dá ali que o ângulo de visão a 40 km por hora. Então, quando lá, o par ordenado vai ser VA, né? Velocidade pelo ângulo de visão, né? Se eu for comparar aqui com a equação original. Então, primeiro a velocidade aqui é de 40 km por hora, com um ângulo de visão de 100. E o segundo é uma velocidade de 120 km por hora, com ângulo de visão de 30 graus. Ele está falando ali qual que será o ângulo de visão a 64 km por hora, quando for 64 km por hora. Como que a gente vai saber isso? A gente vai ter que substituir os 64 km por hora na expressão original e descobrir qual que é o valor do ângulo de visão. O problema é que a gente não tem K e B, então a gente vai pegar os outros dois pontos que ele deu, equacionar, descobrir qual que é a lei de formação, qual que é a equação, depois substituir os 64 km por hora para encontrar qual que é o ângulo de visão. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui. Então, a gente tem aqui como se fosse x e y, né? Então, substituindo aqui na equação, a gente vai ter que a 100, quando o ângulo de visão for 100 graus, esse casinho a gente tem que descobrir quem que é. A velocidade aqui vai ser de 40 km por hora, mais B. B a gente também não sabe quem é. O segundo ponto que ele deu aqui é 30, com o casinho aqui que a gente não sabe quem que é. E a velocidade aqui daí é 120 km por hora, mais B. Tem que ser uma 40. Isso. Agora a gente isola uma delas, né? Quer dizer, tem que eliminar uma das variáveis. Então, eu vou utilizar, por exemplo, a de baixo aqui, eu vou multiplicar por menos 1. Vou escrever em preto aqui, vai ficar menos 30. Vezes, ó, o K vai ficar multiplicado por menos 120. E o B tá positivo, ele passa negativo menos B. Então, a gente vai ter o quê? Esta e esta equação para somar uma com a outra, para resultar lá embaixo em uma expressão que tem só apenas K. Então, a gente tem aqui 100 menos 30, fica 70, igual a 40 menos 120, então vai ficar menos 80. Aqui a gente vai ter mais B menos B, 0. Então, quem que é casinho? Eu vou colocar lá em cima, que tá sem espaço aqui. O casinho, ele vai ser, se eu isolar aqui o valor dele, o K vai ser igual a 70 divididos por menos 80, que é igual a menos, né? Positivo em cima, negativo embaixo, fica negativo. Eu vou cortar só o zero aqui, vai ficar menos 7 sobre 8. Primeira coisa que a gente tinha determinado é que K seria negativo, né? A gente percebeu pela equação que K seria negativo. Então, sim, ele é negativo aqui. Então, isso daqui tá correto. Agora, eu vou apagar aqui e substituir K para descobrir quem é B. Então, eu vou pegar uma equação aqui, vou pegar a primeira equação aqui que a gente tinha escrito, né? Vocês vão fazendo isso no caderno, acompanhando, que eu não tenho espaço aqui para fazer. Mas vocês vão fazendo certinho no caderno, acompanhando aí. E reescrevam quantas vezes for necessário para ficar bem claro, sabe? Para mim aqui não tem espaço para mim colocar o exercício
a questão do exercício num slide e resolver no outro fica muito complicado, sabe? Para os alunos. Então, eu resolvo tudo nesse aqui, mas vocês anotem tudo passo a passo nos cadernos, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou substituir aqui o casinho nessa primeira equação aqui, que é 100 vai ser igual a K valendo menos 7 sobre 8 vezes 40 mais B. Menos 7 sobre 8, né? Então vai ficar aqui. A gente tem o 8 aqui e o 40 aqui. A gente dividir vai ser 7 vezes 8 dá 40. Então vai ficar 7. Vai ficar 100 igual a... É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não me lembro de cabeça. Dividido por 8, não é 5. Eu sou ruim de tabuada. Puta que... Desculpa. Não. Falei nada. Tá, 5. Então, 7 vezes 5 vai dar 35, né? Fica menos 35 mais B. Certo isso? Conferir aqui. 7 vezes 5, 35 mais B. Certo? Então, se tá ali com 100, você vai passar com 100 menos 35, que vai ficar 65, né? Então, aqui... Não, ele vai ficar passando positivo, desculpa. Então, aqui tá negativo, vai ficar menos 35, passa pra lá positivo, vai ficar 135 mais é igual a B, né? Então, B tá ali isolado, eu passei pro lado, mas vai ficar mais 135. Então, B vale 135, vou marcar aqui no canto. B igual a 135. Vai ter que apagar aqui, porque não temos espaço nenhum. O que ele queria? Ele queria saber qual que seria o ângulo de divisão quando estivesse a 64 km por hora. Vamos lá. Então, se eu tenho K e B, eu posso substituir lá na expressão. Então, vai ter lá A, que é o ângulo de divisão, é igual a K. K é menos 7 oitavos sobre 8, vezes a sua velocidade que você vai entrar aqui, mais 135, que é o valor de B. Agora, se ele te deu ali a velocidade de 64 km por hora, fica fácil achar o ângulo de divisão. Então, A vai ser igual a menos 7 sobre 8, vezes o ângulo de divisão aqui é 64 mais 135, correto? Então, A vai ser igual a 8 vezes 8 é 64, né? 64, 8. 8 vezes 7, 56. Então, aqui vai ficar quanto? Então, 8 divididos por 64 vai ficar 8. 7 vezes 8 vai dar 56. Menos 56 vai ficar aqui. Mais 135. Então, menos 135, 135 menos 56, daqui vai dar 79. Tô olhando aqui na minha calculadora, que eu não lembro de cabeça nada desses troços, então, 79. Então, o ângulo de visão da pessoa quando tiver 64 km por hora será de 79 graus. Letra C. Certo? Beleza, então. Terceiro exercício aqui, Gran Rio. Uma barra de ferro com a temperatura inicial de menos 10 graus foi aquecida até 30 graus, tá? Variou aí. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura da barra de ferro em função do tempo gasto nessa experiência. Então, quanto tempo demorou para esquentar? Calcule o tempo. Quanto tempo após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus. Então, é que ele te dá o gráfico, né? Ele começa aqui no primeiro ponto aqui a menos 10 graus. E daí ele chegou aqui até a
temperatura de 30 graus, né? E ele quer saber essa temperatura aqui, ó, quando tiver 0 graus, né? Quanto tempo do início aqui, né? Porque ele deu em tempo e em temperatura. A gente vai montar a equação e substituir esse valor aqui. Então, a gente vai ter aqui o par ordenado 5 minutos, 30 graus. Aqui embaixo o par ordenado... Cadê? Ah, não, ele não deu esse ponto aqui, né? Menos... Não, ele deu sim. Né? Que tô... É o tempo que o horário está me prejudicando já. Então, aqui no menos 10 é 0, menos 10. Então, y vale menos 10, x vale 0. E aqui a gente vai ter um ponto aqui que a gente vai ter que x vale 0. Não, desculpa, y vale 0 e x vale um valor qualquer lá. Que é o tempo que ele quer saber quando a temperatura for 0. Então, a gente tem esses 3 pontos. A gente vai fazer primeiro o sistema de equações, descobrir qual que é a equação que rege esse gráfico aqui, para depois substituir e descobrir o tempo. O que acontece? Primeiras análises aqui, a gente já vê que é um gráfico crescente, né? Logo, o valor ali do ângulo, coeficiente angular, tem que ser positivo. Tá crescendo. Quando você aumenta a temperatura, o tempo vai passando, né? Então, os dois aumentam. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, a gente vai ter lá f de x igual a x mais b. Primeiro ponto que ele deu, y vale 30. O a gente não sabe quem que é. Você não me obedece pro teclado. E o x ele deu valendo 5. Mais o b, que também não sabemos quem que é. O segundo par ordenado aqui que ele deu foi 0 e menos 10. Então, y vale menos 10. Nós temos aqui a. Temos que o x vale 0, mais b. Isso aqui ficou fácil, porque quando tem um 0 em uma dos coeficientes aqui, ele facilita, né? Então, aqui, vamos ter que a vezes 0 vai ficar 0 mesmo. Então, direto b vale menos 10. Se b vale menos 10, eu substituir na primeira equação aqui, a gente vai ter que 30 é igual a vezes 5 menos 10. Então, o menos 10 aqui vai passar positivo para o outro lado, vai ficar 40, né? Mais 30, 40, igual a 5. Então, a vai ser igual a 40 divididos por 5, que vai resultar em 8. 8, isso, 8. Então, a vale 8. E b vale menos 10. Então, a gente tem os dois pontos já, os dois coeficientes, a e b. Então, se a gente for lá na equação original, né, então, ele tá dando aqui em temperatura em graus Celsius e tempo em minutos. Então, vamos fazer conforme isso. Então, primeiro aqui seria a temperatura. Então, a temperatura aqui em graus Celsius tem que ser igual ao A, que vale 8. Vezes o tempo em minutos, eu vou pôr um tzinho de tempo aqui. Mais o B, que vale menos 10. Se for comparar lá que a gente tinha analisado que A, coeficiente angular, tinha que ser positivo, a gente tá vendo se ele vale 8 aqui, então é que ele é positivo. Então, isso aqui a gente já acertou. Agora, ele quer saber a 0 graus qual que é o tempo, né? Então, aqui se eu substituir aqui a temperatura 0 graus, vai ser igual a 8 vezes a temperatura, que eu não sei quem que é, menos 10. Passando tudo para um lado só aqui, isolando T, vai ficar T igual a 10
divididos por 8. Porque 10 está negativo, passa positivo e divididos por 8. Então, a gente vai ter aqui, vou marcar aqui em cima, T igual a 10 divididos por 8 minutos. Só que nós temos um problema aqui. Não tá em fração aqui, né? Ele transformou já direto em minutos, segundos, essas coisas. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro a gente vai descobrir como é que é a fração disso aqui, né? Então, 10 divididos por 8. Então, eu abrir as chaves aqui, vai ficar 1. Vai ficar 8. Vai sobrar 2, vírgula, né? Dá uma vírgula aqui, daí eu vou adicionar aqui um 0. Opa, vou adicionar um 0 aqui. Vai dar 16, fica 2. Ó, 10 divididos por 8. Primeiro vai 1, 8. Sobra 2. Daí eu ponho uma vírgula, 0. 0 para daí 8 vezes 8, 16. Sobra 4. Adiciono mais um 0 aqui. 5. 1,25. Então, se eu dividir 10 por 8, vai dar 1,25. Só que não é 1,25 segundos, né? A gente tem que lembrar que segundos, minutos e tempo, eles são na casa de 60, né? 60 segundos, 60 minutos, 60... É tudo na base dos 60, né? 60 milissegundos. Ele não é em 100. A gente tem os números normais que eles são baseados na base 10, né? Então, aqui, 1,25 minutos... Não é 1,25 minutos, que até essa opção nem tem. Vai ser 1 inteiro, ou seja, 1 minuto. E 25% de 1 minuto. Quantos que é 25% de 1 minuto? 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 segundos, se eu for pegar 25%, ou seja, 1/4, dividir por 4 aqui, a gente vai ter 20. 20 mais 20... Mais 20? 20? Não, 15, desculpa. 15. Pensando em outra casa, 15. 15 mais 15, 30. Mais 15, 45. Mais 15, 60. Então, 15. Então, esse aqui, quando você for fazer uma divisão de tempo, que dá 1,25, 1,15, você tem que saber que a primeira é inteira. Então, aqui é inteiro 1 minuto. E a segunda parte, ela é uma porcentagem do tempo. Então, 25% de 60 segundos dividido por 4 é 15 segundos, né? Então, 25% do minuto vai ser 15 segundos. Então, ele vai ficar aqui com 1 minuto e 15 segundos. Seria a letra D. Correto? Ele não dá divisão direta aqui, por causa que tem que converter lá, que a nossa base de conta é a base 10, né? A gente conta até 10, depois vai somando de 10 em 10 e por aí vai. Enquanto que o tempo a gente tem 60, né? Um ciclo inteiro em segundos para dar minuto é 60, então é na base dos 60 minutos para dar 1 hora, então é diferente a base, por isso que a gente faz essa conversão, certo? Isso é uma pequena pegadinha. E era isso, as 3 questões de hoje, e vamos ter o simulado depois, eu acho que desta aula vai ter o simulado, então... Tirem dúvidas, estudem pro simulado, façam tudo aí que vocês puderem, eu vou estar à disposição aí. E semana que vem daí já começa pro próximo simulado os assuntos, beleza? Então tá. Então, tchau.